Vamos aqui começar, então, mais uma Masterclass Digital Sem Mistérios, com um convidado muito especial hoje, o Robson Fogaça, que não é de Florianópolis, é de Lages, ele está lá tomando o chimarrão dele, inclusive, mas ele mora em Florianópolis e é casado com a minha melhor amiga, né? Olhem só, tudo em família. E como justamente ele ia começar a falar agora do marketing digital consciente, eu já tinha explicado para vocês também, que vai de encontro com o que nós trabalhamos aqui também. E eu pensei, bom, vou trazer esse cara para conversar com a gente aqui também. Nós estamos começando a nossa trilha agora da construção da presença digital e a criação de um site faz parte da criação da nossa presença digital. A presença digital não é somente um perfil no Instagram, assim como não é somente um site, é um todo. E nós vamos trabalhar durante essa trilha justamente cada um desses aspectos da nossa presença digital, tá? Mas hoje aqui, então, nós vamos conversar com o Robson e eu vou deixar primeiro ele se apresentar. Ele estava lá falando sobre já estava aqui conversando com a gente sobre a empresa, mas vamos começar aqui o nosso papo justamente perguntando para ele, né, quem é o Robson e quem é, né, o que ele faz na Uma Firma. Tá bem. Bom, bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite para quem está vendo depois. Ou uma boa vida, como diz um podcaster que eu gosto muito, ele não dá nem bom dia, nem boa tarde, boa noite, ele sempre deseja uma boa vida. Ótimo. E assim, né, o que eu estava comentando é justamente isso. Eu talvez divida essa fala em duas etapas. Uma, falar o que é uma firma, né, que é a empresa que eu tenho há quase 5 anos, e o desafio de empreender, que eu imagino que é o que todos estão passando por aqui em etapas diferentes. E eu estava comentando isso, assim, apesar de estar 5 anos nessa jornada, ainda é muito difícil, às vezes, falar o que você faz, né? O que exatamente você faz, principalmente quando a resposta é marketing digital, e no meu caso, ainda resolvi acrescentar esse negócio de marketing digital consciente. Tem sido um aprendizado ao longo desse tempo, porque é o que eu estava dizendo, assim, no começo o caminho era de vou fazer marketing digital, e aí se pudesse varrer escritório digital, a gente estava varrendo digital, qualquer coisa que aparecesse a gente estava fazendo. Aos poucos isso foi se afunilando, né? Tem um amadurecimento natural que vai acontecendo, de entender assim, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço bem e o que eu não faço bem. Sim. Então, uma firma hoje, ela tem uma estrutura que, sim, eu ainda tenho clientes que eu faço coisas que eu não gostaria de estar fazendo, mas que sigo fazendo, porque os boletos chegam para todo mundo. E tem, assim, alguns clientes que já vão na linha daquilo que é a minha expectativa de trabalho hoje, da jornada que eu desenhei e imagino construir para os clientes. Antes a gente estava quase falando de Bauman, e aí eu ia citar uma frase do Bauman que é com relação à presença digital, né? Que o Bauman fala que a gente substituiu o medo de exposição pela alegria de ser notado, né? É essa frase do Bauman que eu gosto, assim, porque isso é uma novidade desses tempos, né? E é algo que, ao mesmo tempo, essa alegria de ser notado pode ser superficial se a gente não toma cuidado, inclusive, né? A gente pode falar aí de gatilhos mentais que são gerados nas pessoas de forma negativa, e esse é um tipo de cuidado que, respondendo ao que uma firma faz, a gente tenta ter, né? De propor algo com uma certa consciência. Deixa eu compartilhar um conteúdo que não é todo mundo que conhece. Esse livro aqui é um livro da Caroline Tate, uma escritora australiana, e meio que foi a base assim para construir aquilo que hoje é a jornada da Uma Firma. Então, falando sobre marketing consciente, principalmente porque ela traz muito isso, né, de como construir, inclusive coloca os problemas, né, que é assim, ó, em cima disso, né, hoje, por exemplo, assim, tem uma jornada
que acontece, isso aqui vocês estão vendo bem bastidores da uma firma, tá? Uhum. Que é assim, né? O que acontece quando a pessoa chega, né? O e-mail de boas-vindas, para onde que ele vai, quais ferramentas que a gente usa. Então, assim, tem um desenho de jornada que é pensado para construção desse marketing digital consciente. Então, assim, uma firma faz isso, mas na prática, o que que ela faz? Ela faz e-mail, ela faz site, ela faz mídias sociais. Uhum. Digamos, isso é a pontinha desse iceberg que a gente tenta colocar uma estrutura mais consciente por Uhum. trás. Então, o resumo dessa história é, a gente faz todas essas coisas que são mais percebidas, mas com uma visão um pouco diferente por trás. Uhum. Quem é o Robson dentro dessa jornada empreendedora? Robson é um cara que quase virou engenheiro civil e largou o caminho da engenharia para virar publicitário. Uhum. Estudei publicidade e acabei entrando, não sei o quanto das pessoas aqui, mas, bom, se eu falar na afiliada Globo, todo mundo vai saber, porque independente do estado onde está, em algum lugar tem alguma afiliada Globo. Me tornei gerente de marketing da afiliada Globo aqui de Santa Catarina, na época RBS TV, e fiquei lá por quase 10 anos. Quando eu saí de lá, saí porque eu precisava de outros desafios, de outras coisas. Então, tenho uma formação bem sólida em mídias tradicionais, digamos assim. Uhum. Fui dar aula durante um tempo, virei professor universitário por 5, 6 anos. E aí, depois disso, resolvi voltar para o mercado. E aí, quando eu quis voltar para essa coisa de marketing digital. Lá se vão 6, 7 anos nessa história. Trabalhei dentro da Resultados Digitais, hoje em dia RD Station, depois de comprado pela TOTS. E lá eu digo que foi minha escola do marketing digital. Imagino. Uhum. De lá saíram meus sócios numa firma, inclusive, né? Ah, sim. Foi de lá que a gente resolveu construir uma firma e fazer algumas coisas. Muito pela visão de que tem muita agência que faz, mas talvez com uma qualidade muito questionável. Estou tentando ser o mais ético possível aqui na minha fala. Uma qualidade questionável. E às vezes cobrando um valor inadequado para a entrega. Isso foi um ponto de partida para dizer assim, pô, dá para a gente fazer e com um valor justo, né? Então, isso sempre foi preocupação, assim, de tipo assim, não vamos supervalorizar o nosso trabalho, acho que até o contrário, até talvez tenha uma baixa autoestima nesse sentido de subvalorizar, inclusive, algumas entregas. Tamo junto. E esse tem sido o aprendizado, assim, depois disso, até por um dos sócios, acabei aprendendo um pouquinho a desenvolver algumas coisas, né? Então, entrar em código mesmo, desenvolver. E entrando para a questão dos sites, hoje, se você me perguntar, você desenvolve um site na unha de abrir ali, barra script, barra não sei o quê? Não mais. Não faço mais isso. Nem Não tem precisa mesmo, né? necessidade. Não tem Não tem a necessidade. menor necessidade. Exatamente. Existem questões pontuais onde sim você precisa entrar no código por necessidades específicas. Vou dar um exemplo. Um cliente que fechou contrato ontem comigo. O CRM dele é construído internamente. Então, na hora de integrar esse CRM com outras ferramentas, eu vou precisar entrar no código. Sim. Porque não existe uma API, uma tomada específica que já conecte esses pontos. Então, eu vou ter que entrar no código. Esse é o momento que eu preciso saber alguma coisa de código. Fora isso, não tem porquê. Não tem porquê. A não ser que o teu objetivo seja assim, eu vou desenvolver uma plataforma específica, com algo muito específico. Mas, falando de sites, não tem porquê. Exatamente, e na verdade, assim, mesmo nas plataformas, por exemplo, eu tenho a minha plataforma agora, ela tem tudo o que eu preciso lá dentro, ela tem o sistema todo, tá lá dentro, e eu não precisei mexer em nada. Claro, eu faço algumas modificações, algumas coisas, porque eu gosto de fazer isso, porque, né, isso
Faz parte, né, Eu também do digo meu que a parte do trabalho, eu código é minha gosto. diversão. É minha diversão. Eu Exatamente. vou me divertir brincando se eu consigo fazer tal coisa. Mas eu acho, na verdade, assim, agora falando assim com toda clareza, né? Eu acho que nos dias de hoje perda, perda de tempo e de dinheiro programar alguma coisa do zero. Sabe por quê? Os Principalmente um sistemas, site. exatamente, porque os sistemas já existem e eles estão aí, já foram provados e comprovados, e eles são desenvolvidos por pessoas que estão no mundo inteiro, as grandes cabeças do mundo. Aí tu vai lá resolver criar tudo do zero, né? Então Exato. essa é uma questão que é completamente desnecessária. E aqui, por exemplo, para a gente, né, para nós aqui, que a grande maioria, a grande parte está começando a sua presença digital, ou nem tem tanto dinheiro para investir, a gente tem a Diná aqui, por exemplo, a Diná tem uma loja, tem um e-commerce. Então, é claro que para ela a situação é completamente diferente, ela precisa de um sistema funcionando muito bem. Eu tenho a minha própria plataforma, eu preciso que esse sistema funcione muito bem, porque senão eu estou perdendo, né? Dinheiro, estou perdendo tudo. Mas não é a realidade de todo mundo. A Exato. maioria das pessoas está começando agora a criar uma presença e o site faz parte da presença. Então, na verdade, o que eu queria que tu contasse de repente para a gente agora é, por exemplo, existem vários, né? Existem vários sistemas que nós podemos usar, inclusive com código aberto, que nós podemos usar para desenvolver o nosso site. E daí, falando assim, o Robson agora falando para alguém que vai fazer sozinho e que precisa construir alguma coisa o mais fácil possível, o que tu indicarias? Tá. Deixa eu dar um passo atrás nisso, né? Porque Isso, talvez tá. possa ter uma pergunta na cabeça de algumas pessoas, eu não sei qual é a realidade de vocês, mas possa ter a pergunta de para que eu preciso de um site? Perfeito. Uhum. Porque, assim, eu gosto de uma ideia que é a seguinte, um site, a rede social está ali, ela existe, ela talvez supra boa parte das necessidades. Uhum. Mas tem uma expressão que, inclusive, esse meu sócio, hoje em dia ele não é mais meu sócio, virou parceiro com uma outra empresa, Uhum. mas ele sempre dizia assim, não durma no sofá da casa dos outros o tempo inteiro, não dá para morar no sofá da casa dos outros o tempo inteiro. O site é a tua casa. Uhum. Quando você só está na rede social, então se eu só estou lá no Instagram, se o Zuckerberg acorda um dia de mau humor e resolve apertar um botão e apagar tudo, você perdeu tudo. E você pode Exatamente. espernear, gritar, falar o que quiser. Você não tem o que fazer. É a Uhum. empresa dele, é o negócio dele, ele resolveu tirar do ar. Pronto, acabou. Ou, meu negócio está baseado em transações via WhatsApp. O WhatsApp caiu, como já aconteceu 2 anos atrás, ficar 2 dias sem WhatsApp. São 2 dias Uhum. sem venda. Dependendo do teu volume de venda, isso tem um impacto gigantesco no teu É, negócio. sim. Uhum. O site, de certa forma, é o teu porto seguro na internet. Por Uhum. quê? Porque lá você é teu. Se tu quiser, que nem o Zuckerberg, tirar tudo do ar, você tira. Se você quer pintar tudo de azul, você pinta. Se você quer pintar tudo de vermelho, você pinta. É o teu lugar na internet, é a tua casa. Então, ele te dá uma certa segurança de que, por exemplo, por mais que as tuas transações ocorram via direct do Instagram ou via WhatsApp, se cair, tem o site. E as pessoas conseguem falar contigo pelo e-mail, pelo site, por outros canais, ou elas sabem por onde te encontrar. E ele é teu, ele é teu lugar. Então, Uhum. essa é a importância essencial de ter um site. É você ter a tua casa na internet, o teu cantinho. É você abrir efetivamente as portas do teu negócio. Indo para a pergunta da Leila, eu vou voltar para os meus tempos de engenharia e talvez explicar de uma forma que não é necessariamente da engenharia, talvez seja mais da arquitetura, mas que vai dar uma ideia do que é necessário para ter um site.
Primeiro ponto é a gente pensar que você precisa de um endereço para morar. Então, se você quer construir uma casa na internet, você precisa de um endereço. Esse endereço é a tua URL, é o teu www.robson.com, né? É o teu lugar, é a tua rua, onde tu mora, né? Nesse lugar chamado internet. O endereço, ele é comprado. Então, você tem que pagar por aquele endereço. Então, esse é um primeiro ponto, porque, assim, dá para fazer de graça? Dá, mas vão ter alguns custos. Robson, é muito caro, se vocês não têm noção, é muito caro ter um endereço? Depende do nome da tua rua. Se eu quiser que a minha rua seja melhor, seja, sei lá, tênisbarato.com, estou chutando um qualquer aqui, mas como é algo muito específico, se eu vendo tênis e eu falar que eu quero tênis.com, provavelmente isso vai sair caro. Por quê? Porque é algo muito pesquisado, as pessoas procuram tênis. Então, o valor disso é maior. Agora, se eu coloco a marca, sei lá, eu invento uma marca, Zuz, sei lá, isso veio da minha cabeça agora, não sei se existe ou não existe. O nome da marca do meu tênis é Zuz. Então, Zuz.com é barato? Provavelmente sim. Provavelmente isso vai custar R$ 20 por ano, R$19,90 por ano. Então, o endereço, ele depende daquilo que você escolhe. Então, quando a gente pensa também, até mesmo, né, saindo um pouco do site, pensa na rede social, quando a gente pensa, né, nessa estrutura, e a ideia é que a gente tenha um único caminho, né, tipo assim, é uma firma no site, é uma firma no Instagram, é uma firma no LinkedIn, é uma firma... Então, quando pensa-se nesse nome, quando é possível, quando o negócio está começando, é legal a gente pensar em algo que também não me custe muito caro quando eu for comprar um domínio disso, eu for comprar o endereço. Comprei o endereço, sei o nome da rua onde eu vou morar. Você precisa de um terreno para construir a tua casa em cima. Dentro do site, a gente vai chamar isso de hospedagem. Você precisa de um lugar para hospedar o teu site. É o terreno onde tu vai construir em cima. Isso também vai ter um custo. Seja, sei lá, na Amazon, você vai comprar na Amazon Web Service o teu serviço. É caro, Robson. R$10 por ano. Então, assim, a gente já está falando em R$30, basicamente, aí para, digamos, ter uma rua e um terreno. Em cima desse terreno, você vai construir o site. Aí sim, para construir o site, você pode fazer isso num WordPress, pode fazer num WordPress. Você pode contar com como é que é o nome? Wix, né? Talvez alguém já tenha usado. O Wix porque ele é gratuito. Qual é a vantagem que o Wix oferece? Ser gratuito e ele já te dá a hospedagem. Você nem se preocupa com a hospedagem. Quando você entende que isso se desmembra nesses 3 pontos, você começa a entender, às vezes, como um preço disso é construído. Né? Então, onde eu vou hospedar, mais o endereço, mais construir o site, construir a casa em cima, é o que soma normalmente os valores de algo que se constrói. Se eu penso, como o caso da Diná, num e-commerce, eu tenho que pensar numa estrutura transacional, ou seja, essa minha casa construída ali em cima vai ter que ter uma redezinha com um lugar de transação, um checkout, onde as pessoas fazem a compra. Eu tenho que garantir a segurança dessa compra de alguma forma e fazer com que o dinheiro chegue para mim. Então, vai ter o custo de alguém que vai cobrar por essa segurança. Então, alguém vai colocar lá um percentual em cima das tuas vendas. Seja o Mercado Pago, o que quer que seja. Entendido essa lógica do que está por trás de um site, aí sim você pode começar a pensar em ferramentas. Você pode pensar no WordPress, no WooCommerce, que é a parte de e-commerce do WordPress, por exemplo, para construir uma estrutura. Vantagens e desvantagens do WordPress. O código é aberto. É mais fácil, você tem muita coisa te explicando como fazer, te dando um passo a passo de como fazer. Desvantagens, o código é aberto, é mais fácil de hackearem, é mais fácil de invadirem e roubarem os teus dados. Tudo vai ser olhado por esses 2 aspectos dentro do meio digital. O Instagram tem vantagens de existir? Tem a desvantagem de que eles podem mudar a regra, como mudam o algoritmo a cada semana praticamente, e tudo mudar. Mas tem a vantagem que eu não preciso investir. Eu tenho meu celular, eu vou ali, crio minha conta, faço e estou interagindo por ali.
esse peso e essa medida é algo muito particular de cada negócio e de cada momento de negócio. Volto para o que eu estava dizendo antes, o site é a segurança, é o teu porto seguro, porque quem muda as regras ali dentro é você. Plataformas como o Wix, que são gratuitas, o que elas oferecem de vantagem? A vantagem de uma Wix ou outra, eu estou citando o Wix como exemplo, existem outras, que são plataformas chamadas de low code, ou seja, eu não preciso mexer no código, eu arrasto as coisas e vou montando sozinho ali dentro, é que você consegue quase sempre um layout, um aspecto visual muito bom. Então, quem olha, o site está bonito. Desvantagens, nem sempre o código é otimizado para ferramentas de busca, então o teu site começa a ficar lento, enfim, tem algumas outras coisas que começam a acontecer. Voltando para a analogia da casa, é quase como se eu colocasse uma parede, mas uma parede mais grossa do que precisava para aquela estrutura, ou mais fina do que precisava, então começa a vazar som, então começo a ter esses problemas. Por quê? Porque a parede está fechada, ela vem daquele jeito e eu só coloco ela ali. Não sou eu quem defino. Eu estou tentando fugir da questão de dizer assim, vamos, faça, mas se preocupe em trabalhar com código, porque eu acho que realmente, assim, são poucos os negócios que precisam que você entre no código. São poucos os negócios que você precisa, de fato, entrar lá e dizer assim, eu quero reduzir o tamanho dessa parede. Vale muito mais a pena investigar ferramentas que trabalhem isso de uma forma consistente do que entrar no código em si. Então, assim, dá para pensar em uma série de caminhos para a construção disso, né? Para trabalhar esse caminho. Da mesma forma como eu projeto uma casa e eu penso assim, as pessoas não vão entrar pelo banheiro, elas vão entrar pela sala, por um hall de entrada. A estrutura do site também tem que ser pensada dentro dessa lógica. E mais do que isso, né? Ninguém constrói um site para não vender. Ninguém constrói um site... Essa é uma visão que às vezes ainda chega para mim, que assim, eu só vou ter site para ser minha vitrine digital. Quem para ver vitrine? Você para ver vitrine se tem promoção, ou se você vai olhar a vitrine quando você já está buscando algo. Então, entenda que o site é ferramenta. Ele tem que ser o teu caminho de venda. O teu caminho de encontrar as pessoas, das pessoas te encontrarem e de você ter diálogo lá dentro. Então, conduza ela. A lógica de supermercado, né? A padaria e o açougue ficam lá no final, porque é o que as pessoas mais compram. Então, no meio desse caminho, eu vou colocar as coisas mais supérfluas para que as pessoas peguem e coloquem no carrinho até chegar lá. A lógica do site deve ser a mesma, ou seja, eu entro numa home, mas ali já me leva para algum lugar que vai tentar me fazer colocar mais coisas no carrinho. Exatamente, isso era uma questão na qual eu queria entrar agora com a gente, contigo, porque assim, é claro que a gente está vendo aqui sobre o aspecto da presença digital, e o intuito da presença digital é exatamente isso que tu falaste de vender, né? O intuito primeiro é que a nossa presença digital seja tão pertinente, tão relevante, seja relevante ao ponto de fazer com que as pessoas que estão procurando o que nós oferecemos nos encontrem. Esse é o primeiro objetivo de ter uma presença digital. É como, até fiz isso, coloquei hoje num post isso, mas se nós compararmos aqui, acho que todo mundo passou pela experiência de fazer uma procura na lista telefônica, não? Lembra quando tinha as páginas amarelas, vocês se lembram? Como que a gente procurava nas páginas amarelas, gente? Era pelo dedinho. Eu preciso de um web designer em Florianópolis. Então, o que eu ia fazer? Não é? Eu ia lá, eu sabia o que eu queria, tá? Então, para a gente achar isso nas páginas amarelas, o que precisava estar escrito? Precisava estar escrito web designer. Não. Hoje, a gente faz isso de uma forma diferente. Hoje é no Google. A gente procura no Google web designer em Florianópolis, ou em São Paulo, ou não sei o quê. Ou só web designer, né? Ou só web designer, exatamente, né? Ou designer, professor de inglês, professor de francês, professor de economia, sei lá o quê.
Mas é isso que a gente procura. A gente procura o que a gente está querendo. E nós, né? Isso é o nosso consumidor. Mas nós que estamos oferecendo alguma coisa, tudo o que nós temos a fazer na internet é fazer com que, quando a pessoa procurar aquilo que nós oferecemos, que ela nos encontre. É isso que faz a nossa presença digital. E isso tem que estar claro para as pessoas, nós precisamos ser encontráveis tanto no Google quanto nas redes sociais. Por quê? Eu estava lendo uma pesquisa, não faz muito tempo, que as pessoas de menos de 24 anos, eles nem procuram mais no Google. Eles procuram direto nas redes. Então, as nossas palavras-chave, nós teremos uma aula só sobre isso, tá, gente? Para todo mundo trabalhar isso bem direitinho, nós precisamos ter isso em tudo o que nós fazemos. Porque essa será a única maneira de nós sermos encontrados. Quando nós formos encontrados, ainda tem a próxima barreira, que é o que a gente vai falar agora com o Robson, dessa construção dessa casa. A pessoa achou o nosso endereço, tá? Tá lá, ou achou a nossa vitrine, como vocês quiserem, a metáfora que quem quiser usar. Mas ela só vai entrar se ela gostar. Se ela vê ali na hora isso aí pode ser que eu queira. Daí ela entra, né? Como na vida de todo dia, de lojista, na verdade, né? Entra lá e daí é a partir do que ela vai encontrar lá dentro, de como ela for atendida lá dentro e no digital, então isso é tudo automático, né? Na verdade, mas ela precisa se sentir tão à vontade que ela possa, sim, comprar as coisas, que ela possa, sim, contratar um serviço, que ela possa comprar os nossos cursos, pedir, né, os produtos, os livros, o que for que nós estivermos vendendo. Mas agora, então, justamente, Robson, conta aqui pra gente como que a gente vai poder trabalhar isso dentro do nosso site para que as pessoas se sintam à vontade de navegar. Tem uma frase de um cara que se chamava David Ogilvy. Ele foi um publicitário da década de 30, formou uma grande rede de agências de publicidade, existe até hoje Ogilvys espalhadas pelo mundo, que ele dizia assim, a frase é até um tanto quanto machista, porque ele fala só das esposas, né? Mas ele diz assim, não subestime o consumidor, ele é sua esposa. E é um pouco isso, assim, eu digo que a frase é machista porque leva só em consideração como se o homem não comprasse, né? Mas, enfim. A gente entender que o que a gente faz é o que provavelmente boa parte do nosso comportamento é o mesmo comportamento das outras pessoas no momento de compra de algo, né? Por que a gente vai fazer diferente quando quer vender algo nosso? Lógico, tem técnicas e coisas que ajudam, né? Então, se eu penso, por exemplo, na tela de um celular, eu colocar o botão para falar comigo pelo WhatsApp no canto superior esquerdo do celular, eu vou dificultar isso. Se eu coloco ele no canto inferior direito, fica muito mais fácil para quem pega o celular com uma mão, já clicar ali e sair falando e resolvendo aquilo que a pessoa está querendo. Então, quando a gente pensa em web design, quando a gente pensa em desenhar, em projetar essa casa, a gente tem que levar em consideração isso. É lógico que é sempre desafiador a gente pensar que como é que eu vou ser criativo, como é que eu vou me diferenciar dos outros se eu vou usar a mesma lógica que está todo mundo usando. E esse é o desafio, é a resposta de $1 milhão, né? É o caminho para isso. Mas esse é o objetivo que se tenta, por exemplo, quando você contrata alguém e diz assim, cara, eu quero que isso funcione, mas que eu também seja diferente de alguma forma. Construir essa lógica, e eu não vou entrar tanto em palavras-chave, já que vai ter uma aula específica sobre isso, mas também, assim, validando um pouco o que a Leila comentou, a gente pensar que existem duas formas de a gente encontrar uma coisa, né? Ou de as pessoas buscarem comprar alguma coisa. Uma é quando elas têm a intenção de compra. Então, é quando a pessoa vai para o Google
ou vai para o YouTube, segundo a maior rede de buscas do mundo, né? Depois do Google é o YouTube, que é a Google. Que é do Google. E as pessoas pesquisam por lá. Então, aí eu tenho uma intenção, né? Eu quero, sei lá, uma garrafinha d'água. Então, eu vou digitar garrafa d'água no Google para encontrar. Eu já estou com a intenção de compra. É o momento em que cupons de desconto, isso tudo pode chamar muito atenção e funcionar. Um segundo momento é quando eu sou pego por algo, né? E aí as redes sociais funcionam muito nisso. É quando eu, assim, eu tô passando, tô dando o scroll na tela e de repente me deparo com algo incrível, que eu nem sabia que eu queria, mas que naquele momento eu descubro. Isso também pode muito funcionar. E o ideal é que essas duas coisas trabalhem de forma coletiva. De qualquer forma, assim, é meio que a gente pensar que numa rede social, sei lá, postei uma garrafinha, né? Postei minha garrafinha lá, e aí alguém comentou, linda, quero, né? Então, qual é a resposta que a gente deve ter numa situação assim? Talvez o melhor caminho seja direcionar para o site. Ou, ó, toma no direct aqui um link para você comprar com desconto. Toma um cupom de desconto, entra no site e compra. E por que, se vocês observarem o comportamento de grandes marcas, é esse? Porque quando a gente pensa em busca, quando a gente busca um site, alguns fatores entram nessa disputa pela primeira página do Google. Um deles são as palavras-chave, né? Então, assim, o que a pessoa digitar, e isso também é uma vantagem do site, né? Eu consigo indexar palavras. Então, as palavras que eu coloco lá... Por que todo mundo tem blog, né? Também isso também pode ser uma outra pergunta. Gente, eu sou meio confuso. Se eu for esquecendo de fechar esses pontos que eu vou abrindo, me chamem a atenção, por favor. Porque vai vindo as coisas na cabeça e eu vou falando. Mas o blog, ele tem uma função que é essa função de indexar palavras. Né? Então, por exemplo, eu já tive um cliente que era um advogado de Porto Alegre, que ele me falou assim, Robson, mas os termos jurídicos não são para o meu público, mas eu não tenho como explicar aquilo sem usar os termos jurídicos. Eu falei, ótimo, temos um bom post para blog, enciclopédia de juridiquês. Porque vai estar o termo jurídico e vai estar a forma como as pessoas pesquisam sobre isso ou querem saber sobre isso. Então, você coloca ali um monte de palavra numa situação dessa. Lógico, não vai ser um post que vai garantir a página, mas depois eu disse para ele assim, podemos esmiuçar essa história, porque talvez seja muito difícil explicar como as pessoas pesquisam no Google aquela informação. Depois a gente faz um post inteiro no blog sobre cada um desses termos da enciclopédia, para que isso ganhe corpo e fique maior. Inclusive construindo link interno, né? Quer saber mais sobre isso? Visita aqui. E aí vai entrar no ponto que eu estava querendo entrar antes, que é entender que quanto mais visitas você tem no site e quanto mais tempo as pessoas permanecem no site, mais o Google entende que esse site é relevante. Então, quando eu penso nas palavras-chave, eu tenho que pensar nas palavras-chave que as pessoas pesquisam, mas também entender que eu tenho que direcionar. Então, aquela lógica do projeto de eu quero conduzir as pessoas para algum lugar, não é só porque eu quero a venda, mas porque mesmo que não aconteça a venda, eu quero que as pessoas permaneçam no meu site. Não sei quem aqui já trabalhou ou já viu um Google Analytics, mas uma das métricas mais comuns que se olham quando se olha para um site é a taxa de rejeição. O que significa essa taxa de rejeição? As pessoas entram no meu site e abandonam o meu site. Quanto maior for essa taxa de rejeição, é um indicativo para o Google de que esse site não é tão interessante assim. Porque seria muito fácil eu construir um site dizendo assim, marketing digital Florianópolis, marketing digital Brasil, marketing digital Santa Catarina, marketing digital... Tem um monte de palavras-chave. Só que se a pessoa chegar lá e tiver esse monte de palavras e isso não resolver o problema dela, ela vai apertar no xizinho lá no navegador e perdi o clique. E essa taxa de rejeição alta vai fazer com que o Google entenda assim, cara, esse cara só está querendo chamar clique e não está não está resolvendo o problema das pessoas. Se a pessoa, ao visitar o meu site, ela clica em coisas lá dentro, ela interage de alguma forma, ou mesmo que eu direcione para outro site, mesmo que eu diga, não resolvo isso, mas a Leila resolve, é um indicativo de dizer, opa, ele talvez não resolva, mas ele está dando um caminho de solução para a pessoa. Então, ganha-se pontos com isso.
Então, pensar nessa estrutura começa a se tornar um pouco mais complexo do que pensar assim, é abrir a porta e deixa entrar. Uhum. É você entender que cada post num blog pode ter links internos e externos relevantes. Você ganhar links externos para o teu site também é algo relevante. E essa soma toda, junto com as palavras-chave, é o que se chama de SEO, de Search Optimize, enfim, essa lógica de engenharia de otimização de busca. O site ele deve também se preocupar com isso, deve também se preocupar com essas questões. E isso vai desde, como a gente estava falando antes, né? Leila, se eu fugir muito da pergunta, é porque a minha cabeça vai indo, tu me puxa de volta. Tá. Quando a gente falou lá da questão da URL, do endereço, né? Quando a gente pensa também na URL lá, arlete.com.br/meu produto digital, esse /meu produto digital também conta. Uhum. A forma como eu Sim. organizo a estrutura do texto abaixo também conta, né? Uhum. Quem já montou site deve ter visto lá que tem um negócio chamado H1, H2, H3, H4. Isso tudo também é uma questão de dizer assim, opa, é essa informação que é prioritária aqui. É isso que eu estou priorizando, é isso que o Google busca primeiro. Uhum. Assim como eu pensar também nas imagens que eu coloco, o tamanho dessas imagens, porque isso pesa na velocidade de carregamento do site. Vou falar do meu exemplo. O meu site hoje, umafirma.com.br, ele está pesado para o Google. Por quê? Porque eu coloquei um monte de animação nele. Então, se vocês entrarem no site, vocês vão ver que ele demora, acho que ele está 0,8 segundos mais lento do que deveria estar. Só que se eu quero manter as animações, eu vou ter que ou abrir mão dessa velocidade, ou entender que eu devo ter uma outra estratégia. Mas você não deveria ter o site perfeito? São escolhas. São escolhas. Eu posso escolher não ter o site perfeito porque eu estou pesando a mão nas animações. Mas sabe que essa questão do... né, aí já tá, eu acho que pro nosso momento aqui, eu acho que a gente já está indo para questões bem mais avançadas, né, mais técnicas, que de repente agora a gente não precisa, mas essa questão da velocidade dos sites, por exemplo, eu sempre faço esse controle o tempo inteiro com o Google, também com outras ferramentas, porque, né, a gente não quer ser penalizado, mas se a gente comparar, não sei se eu já tivesse a experiência de comparar com grandes sites, Amazon, Facebook, eles também não são perfeitos, eles também têm problemas. Então, assim, é claro que nós precisamos pensar nisso tudo, não podemos colocar qualquer coisa no ar, até porque, mais uma vez, isso faz parte da nossa presença. É aquela história, aí volto lá para o marketing digital consciente, né? A gente saber que a gente está direcionando aquilo para pessoas e não para máquina. Não é para o algoritmo do Google. A gente está falando, o objetivo, de alguma forma, é atingir pessoas. Exatamente. A gente tem essa consciência, a gente sabe que, ok, tudo bem eu não ter o site perfeito, mas eu quero entregar essa experiência para as pessoas, eu quero entregar desta forma para as pessoas. E está tudo certo. Exatamente, Eu tenho muito essa consciência, né? Eu brinco sempre digo nas minhas aulas que a minha persona sou eu. Então, eu não crio nada, eu não vendo nada, eu não posto nada que eu não consumiria. E eu sou uma das pessoas mais chatas que eu conheço. Então, eu cuido bastante das coisinhas que eu faço, sabe? Mas eu acho que quando a gente está pensando aí nessa nossa estrutura, nessa nossa presença, que vai estar ligada com tudo, é justamente para nós que estamos começando, para nós que somos pequenos empreendedores, aqui a maioria ligada na educação, é como se a gente estivesse realmente criando um ambiente, criando a nossa casa. E cada pessoa que chega lá, a gente quer receber como se estivesse chegando realmente na nossa casa. Então, a gente precisa, sim, criar um ambiente que seja cada vez mais próximo de uma casa onde nós gostaríamos de receber, mas onde nós também gostaríamos de entrar. Então, assim, para mim, por exemplo, um grande freio para mim, assim, eu não compro nada, eu não fico 2 segundos em um site que é cheio de propaganda.
sabe? Aquelas coisinhas do AdSense, eu odeio aquilo. Para mim, é a maior prova de que o site não vale nada. Porque se ele pudesse, se ele tivesse alguma coisa para apresentar, ele não precisava daquilo. Né? Pode ter, não precisa ser aquela é uma coisa aposta exagerada. arriscada, né? É uma aposta Exatamente. arriscada você colocar. Então, assim, para site de notícias que gosta de uma fake news, que gosta de um clickbait, daí tudo bem, né? Deixa eles lá fazendo isso. Mas isso não pode ser o nosso objetivo. Ganhar centavinhos com propaganda alheia que pode virar qualquer coisa lá dentro. Esse não pode ser o nosso objetivo se nós estamos criando um lugar para mostrar o nosso trabalho. Então, né? Isso já é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas eu gosto também, eu acho também interessante a gente falar sobre qual é a estrutura, quais são as páginas essenciais para que um site passe aí justamente essa confiança que a gente vai precisar passar para alguém que está chegando na nossa casa, que vai pedir alguma coisa pelo correio, que vai contratar os nossos serviços, as nossas aulas. Eu tenho aqui na minha cabeça a minha estruturinha, mas eu quero ouvir de ti, e se eu não tiver de acordo, eu vou dizer. Tá bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nos bastidores do site da Uma Firma. Ótimo. Tá? Como eu disse para vocês, eu não codo na mão. Eu uso uma ferramenta que se chama Duda. Vocês estão vendo ali, vocês veem meu mouse? Sim, sim, aham. Tá. Que está ali no canto. Aqui as animações que eu disse que eu sei que elas pesam, mas eu quero deixar elas ali. E na minha capa, a primeira coisa que eu ofereço é um caminho para ajudar. Minha home, primeira tela é isso, assim. Eu quero que a pessoa, o que podemos fazer, ou ela digitar aqui, ela vai para o mesmo caminho para mim. Qual que é a estrutura básica que hoje eu coloco? Uma home que seja atrativa e que na primeira coisa que a pessoa veja seja algo que leve ela a algum lugar, ou seja, eu já quero que ela tenha um botão, que ela tenha algum lugar para ela ir, que ela possa tomar alguma atitude. Se ela resolver descer a tela, seja no celular, seja no computador, aí é uma escolha dela, mas a solução inicial já está disposta ali. O sobre, né, o sobre mim, eu diria que ele, no meu caso, né, como eu sou um prestador de serviços, acaba sendo importante no momento de validação. É a pessoa saber assim, tá, mas quem é? A Leila comentou que boa parte de vocês é da área de educação. Talvez isso também seja importante, mas quem é que está querendo me vender esse e-book, me trazer esse curso? Por onde essa pessoa passou? Então, é o momento de validação. Talvez uma quebra de objeção de compra que possa ser vencida a partir daquilo ali. Eu vou para uma outra aba aqui, que é a aba de serviços, né? No caso, talvez da maioria de vocês seja uma aba de produtos, então, aonde o que eu ofereço, né? Então, estão aqui os serviços que a gente oferece. E eu tenho uma parte de conteúdos que é aquele caminho do SEO, né? Então, é o caminho onde eu entrego algumas coisas. Eu tenho meu blog e tenho uma série de materiais gratuitos que fazem parte da minha estratégia, porque se a pessoa não quiser comprar de mim agora, eu tenho algo a oferecer para ela que talvez ajude ela e que, ao mesmo tempo, eu começo a ter um banco de dados de e-mail de possíveis pessoas que possam ser interessantes para o meu negócio. E aí eu vou abastecendo com mais conteúdos de acordo com o interesse de cada uma delas para, talvez, em algum momento eu levar a compra. Lógica de funil de marketing. Sim. Não sei até que ponto isso já foi estudado por vocês, mas é pensar assim, eu tenho que entrar um monte de gente no meu shopping center para algumas pessoas se interessarem por comprar e eu vender para algumas. Então, assim, ali é o momento que eu estou dizendo assim, opa, a pessoa entrou no meu shopping center, eu tenho o nome e o e-mail dela aqui e agora eu posso tentar convencê-la a alguma coisa. Uma página de contato, e essa página de briefing é que ela não aparece para ninguém, porque, enfim, é quando eu tenho o cliente, é o primeiro momento que ele responde para mim, então uma página não é aparente. Mas eu diria que a estrutura basicamente básica de um site é essa. Uma home, um sobre, uma parte dos produtos e serviços e uma página de contato. Essas 4 estruturas eu diria assim, não pode faltar. O que vai além disso vai depender de cada negócio. Né? Aí vai depender de cada situação.
deixa eu tentar pegar um outro exemplo aqui de algum outro cliente que possa mostrar um pouco de alguma outra estrutura. Uhum. Eu acho, assim, enquanto vai procurando aí, eu acho que para nós todos a página sobre é muito importante. Uhum. Eu não compro absolutamente nada de ninguém, eu não baixo um e-book se eu não ler a página sobre. Ó, por Entende? exemplo, aqui, ó, site de dentista. Uhum, Home, sobre, fala um pouco do consultório, porque, enfim, é um consultório coletivo. Aí entra nos produtos e serviços, uhum, blog e contato. uhum. A estrutura meio que vai se repetindo, assim, né? Ou se a gente pegar Exatamente. aqui, tem uma escola de... Esses aqui. Uma escola de cursos que é da América Latina. Home, sobre, os cursos e contato. Uhum, Então, é uma lógica que vai se repetindo uhum, em todos os sites. Essa estrutura, digamos assim, é a estrutura básica. Eu quase que diria assim, mantém esses 4 menus e o que precisar você destrincha dentro disso. uhum. Faz subdivisões dentro de um menu dentro disso. Mas a estrutura básica, né, pensando lá em sala, quarto, banheiro e cozinha, são essas quatro, Exatamente. esses 4 caminhos. É uma home, Exatamente. é o sobre o que você está vendendo, no final das Aham. contas, uma página de contato. Então, assim, essa é a essência básica de um site. Uhum, uhum. Eu diria que, sei lá, em 90% dos casos não precisa mais do que isso. Não tem por que colocar algo além disso. Exatamente, exatamente. Não, não, eu concordo, essa é um pouco do que eu faço, né? Não sei se tu conhece o meu site, já olhasse lá direitinho, o que que tu achas? Se ele tá Não, muito assim. excelente. Mas eu tenho, né? Claro, bom, é uma escola, então precisa ter ali todo, né? As pessoas precisam encontrar os cursos e os serviços da escola já logo no início. Mas eu não ofereço nada como isca digital. Uhum. E isso foi uma escolha minha, que já faz bastante tempo que eu tomei, porque eu não gosto dessa sequenciazinha de e-mails. Eu tenho eu tenho um bloqueio com isso. Vou dizer assim, no meu caso, o único e-mail que a pessoa recebe é do próprio material. Aham, Eventualmente, quando tem material novo, eu aviso. uhum. Se tem conexão com o que ela baixou, por exemplo, sei lá, tenho ali um gerador de copies, né? Que é o meu, assim, toda semana eu tenho 10 downloads daquilo. Ai, vamos lá baixar isso, gente. Gerador de copies. Vamos lá. E ele, assim, eu já entendi que ele é um produto que chama muito atenção. Uhum. Acho um pouco por uma certa preguiça das pessoas quererem, assim, eu quero o negócio pronto. Sim, exatamente. E ele acaba não sendo exatamente isso. Ele dá algumas sugestões de frase para começar, como você resolve o meio, como você termina o teu post. Mas quando eu lancei um outro material, que era uma organização de conteúdos para as redes sociais, aí eu avisei a galera que baixou aquilo. Falei, ó, Tem lembra que mais você um. baixou? Tem um outro material que talvez te interesse. Mas eu evito ficar assim, essa coisa de newsletter toda semana. Já fiz, Não, não faço mais. eu envio newsletter toda semana e só que eu tento, né? Como, né? Eu tento trazer realmente para essa comunicação de escola. Eu quero realmente que seja uma escola. No teu caso faz sentido. É. Entende? Então, No teu caso faz assim, sentido. eu não ofereço e-book gratuito, não ofereço planilha, não ofereço nada. Mas eu tenho vários cursos gratuitos. Então, para mim, essa é a porta de entrada. Uma pessoa que quer Uhum. conhecer o meu trabalho, ela se inscreve em um curso. Se ela não quer, nem gratuito, então é porque provavelmente uma hora ela não Não vai quer. querer, Exato, sabe? exato. Então tá tudo certo, tem outros lugares, né? Uhum. Mas aí sim, eu começo ali, eu tenho uma comunicação com as pessoas, nós temos uma rede social dentro da escola, então, sabe, dentro da plataforma, então todo mundo pode se comunicar lá dentro. Eu aviso tudo que tem novo e eu não tenho medo de avisar. Porque mesmo a Uhum. gente avisando, as pessoas né? Não Não se visualiza, ligam. não. Exatamente, mas eu acho, não é que eu não acho válido, né? Eu acho que a gente tem sim que encontrar uma maneira de
guardar aquele contato. Uma Uhum. pessoa que chegou até o nosso site, a gente tem que ter uma maneira de guardar um contato. E cada um tem que achar a maneira correta para o seu site. Então, por exemplo, quem tem um e-commerce, oferecer ali para a pessoa que está saindo, por exemplo, abrir um pop-up lá com né, um bônusinho de 10% de desconto na primeira compra, para quem Fundamental. assinar o newsletter, isso daí é fundamental. Uhum. Porque a pessoa não foi embora, né? E se ela ganhar um descontinho ali, gente, Possivelmente ela vai ela... fazer uma compra. Exatamente, né? Então, a gente não pode perder a oportunidade, mas cada um Cada tem caso que é um achar, caso. exatamente, tem que achar a melhor maneira de fazer isso, né? É o que eu digo assim, eu não disparo newsletter semanal porque não faz sentido. Eu vou dizer o quê? Que essa Exatamente. semana eu atendi bem um cliente? É, Não, isso é. ninguém quer Não saber disso. Meu tem. cliente quer saber se ele foi bem atendido ou mal atendido. Não, não cabe eu falar isso para as pessoas. Isso é. E eu acho que aí tem outras newsletters, por exemplo, que podem atender melhor uma demanda de quem quer saber sobre tendências de marketing, Sim. sobre, sabe? Eu acho que aí são outros caminhos que as pessoas podem adotar, que não é uma autoridade que eu quero trazer para mim, não é algo que eu... E aí Uhum. volta para o encontro lá, talvez, do marketing consciente. Sabe assim, o que eu quero? Como que eu quero ser percebido? Eu quero ser percebido dessa forma. Então, assim, Uhum. não estou buscando essa autoridade, esse reconhecimento. Então, por que eu vou fazer? Porque todo mundo faz? Não faz Exatamente. sentido.